Olá, bom dia a todos. Hoje é domingo, 25 de outubro, e essa é a Escola Bíblica Dominical da UPA, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Bom, na nossa última aula, nesse formato online, à distância, nós demos sequência a um pequeno estudo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 18. O texto, como a gente viu, trata de um chamado à humildade diante dos conflitos. Vimos que o contrário da humildade é a arrogância ou soberba, Nós trouxemos várias definições para o que é a arrogância. Argumentei com vocês que a partir do registro de várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, podemos concluir que Deus não se agrada da arrogância. E como Deus trata a arrogância? Aniquilando a soberba daqueles que se acham melhores que os outros e, muitas vezes, como é o caso lá do rei da Babilônia, no livro de Daniel, com muita humilhação. Para concluir hoje, nós vamos ler e fazer uma pequena reflexão em 3 versículos que nos ensinam sobre humildade. O primeiro deles está em Romanos, capítulo 12, e é o versículo 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O segundo versículo também está no livro de Romanos, capítulo 12, e é o de número 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Então, a partir desses 2 primeiros versinhos que nós lemos, nós podemos ver que humildade é uma coisa boa. Deus se agrada da humildade. E, inclusive, promete, lá em Mateus 5 e no Salmo 149 também, que os mansos herdarão a terra e serão salvos. Humildade nada tem a ver com ser inferior aos outros, não se cuidar ou ser bobo, nas relações com as outras pessoas. Pelo contrário, ser humilde é compreender que nossos dons, nossos talentos, todas as coisas boas que nós somos e que nós temos, tudo aquilo que nós somos capazes de realizar, não existe de forma independente de Deus. Deus nos abençoa diariamente, E com a sua graça nos faz desfrutar de tudo isso. Ser humilde é também compreender que essa situação, boa, favorável, cheia de coisas boas acontecendo na nossa vida, ela pode não ser assim para sempre, Durante a nossa vida a gente vai passar por dificuldades, por aflições e por sofrimentos também. Deus deseja, portanto, que a gente se despoje de uma falsa imagem que a gente pode ter sobre a gente mesmo, Falsas imagens e falsos conceitos que a gente pode acabar elaborando sobre nós mesmos, porque nós somos muito mais dependentes dele do que a gente pensa. Humildade também é não se achar superior às outras pessoas. Cada um de nós, e aí sem distinção de qualquer ordem, é importante para Deus. Portanto, é desejável e civilizado que reconheçamos que o outro, que as outras pessoas, são seres humanos também e são filhos e filhas de Deus, tal como nós somos. Desse modo, todo mundo deve ser tratado com dignidade, com respeito, com educação e com gentileza. O terceiro texto, que eu trago aqui para vocês hoje, foi escolhido justamente por se tratar de Jesus com 12 anos de idade, ou seja, com mais ou menos a idade que vocês hoje da UPA têm.
Esse pequeno texto está no livro de Lucas, capítulo 2, e vai do versículo 41 ao versículo 47. Então, nós vamos fazer aqui agora uma leitura rápida, tá? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, portanto, mesmo sendo Deus encarnado, Deus em forma humana, se assentou com os doutores e buscou aprender com eles. Teve disposição de escutar, de olhar, de interagir, de dialogar e buscar o entendimento com as outras pessoas. Será que é essa a atitude que Deus espera de um adolescente hoje? Acho que sim, né? Numa fase da vida marcada pela transição, pela passagem gradual à vida adulta, a partir desse texto, a gente pode concluir que Deus sugere que vocês busquem aprender, com os mais experientes, aquelas pessoas já preparadas, que já viveram alguns anos além de vocês, e que, portanto, conhecem um pouquinho mais do que é a vida adulta, Espera que vocês busquem conversar sem prepotência, de forma amorosa. Espera que vocês busquem escutar o outro, e sempre argumentar também, mas de forma amistosa. E uma última observação que eu gostaria de fazer antes da gente encerrar esse pequeno estudo é que não cabe, depois de tudo que a gente estudou, se eu não me engano foram uns 3 ou 4 domingos, 3 ou 4 aulas, não cabe a gente ficar classificando as pessoas nessa dicotomia humildade e arrogância, falando, eu sou humilde, o fulano é arrogante, tal pessoa é humilde, a outra é arrogante. Não, isso não cabe a nós. Fazer isso é sinal de arrogância, Ninguém deve ficar julgando, condenando outra pessoa. A arrogância, ela é inerente à natureza humana, que, como a gente sabe, não tende ao bem, Muito provavelmente, durante situações da nossa vida, nós tivemos oportunidade de agir com humildade, mas a gente acabou agindo com arrogância, Por outro lado, nós somos chamados pelo Espírito Santo para uma conversão a Cristo e para um processo de santificação, onde nós vamos continuamente poder ir nos conformando, ficando parecidos com o Filho de Deus. Tá? Então, a humildade tem que ser o nosso horizonte. Não significa que nós já estamos hoje, transformados ao ponto de, em todas as situações da nossa vida, nós conseguirmos agir com humildade. Mas a gente vai conseguindo fazer isso aos poucos, cada vez mais ao longo da nossa vida, na medida em que nós somos convertidos em Cristo, Somos chamados pelo Espírito e queremos ficar cada vez mais parecidos com Ele, tá certo? Bom, então agora para encerrar, eu gostaria de orar por vocês. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por podermos estar hoje encerrando esse pequeno estudo que nós fizemos a partir do livro de Filipenses. Te agradecemos, Senhor, por nós termos
ânimo, disposição e liberdade de estarmos aqui aprendendo cada vez mais de Ti, através de tudo que está registrado na Tua Palavra. Te pedimos também, Senhor, que abençoe especialmente todos os adolescentes da nossa Igreja da Tijuca, em particular o Guilherme, que precisa ter a sua saúde restaurada. Que o Senhor abençoe a toda a equipe que esteja cuidando dele e que no tempo esperado e oportuno ele esteja em casa com a família dele e bem de saúde. Abençoe a nossa semana, nos dê uma semana boa, produtiva e com saúde, nos livrando dos perigos que nós estamos vivendo nesse ano, nessa pandemia. É o que nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos vocês, uma boa semana e daqui a pouquinho, às 10h30, teremos o nosso culto matutino. Um abraço.